Glória a Deus. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem na carta mais alegre da Bíblia, como diz meu amigo Dodô, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E eu também, irmã. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 11. Amém? Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Quem achou diz amém. O texto diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O título dessa mensagem é Jesus, nome sobre todo nome. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem 100% cristocêntrica. Então nós vamos ficar um pouco de lado nesse momento, e nós vamos colocar os nossos olhos em Jesus. O texto que nós acabamos de ler de Filipenses trata evidentemente da humilhação e da glorificação, da exaltação de Cristo. Quando nós lemos esse versículo de Filipenses, Paulo está deixando claro para nós aqui nesse texto que após a sua morte e ressurreição, Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome. De primeiro momento, quando a gente lê esse texto, eu acho interessante porque parece que ele entra em contradição com aquilo que diz o anjo Gabriel, quando ele vai relatar o nascimento de Jesus. Se os irmãos puderem abrir lá em Lucas capítulo 1, versículo 28, ou se puder colocar aqui na tela, olha o relato de Gabriel, ao dizer sobre o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 28. O texto diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então perceba que no relato de Gabriel, ele está dizendo que o nome de Jesus seria dado no seu nascimento. No relato de Paulo, Paulo está dizendo que Jesus recebeu um nome sobre todo nome após a sua morte e ressurreição. E a pergunta para reflexão é: quem é que está certo nessa parada? Será que é Gabriel que diz que Jesus recebeu um nome no seu nascimento? Ou será que é Paulo que diz que Jesus recebeu um nome após a sua morte e ressurreição? A grande verdade é que não existe contradição nem de Gabriel para com Paulo e nem de Paulo para com Gabriel. Por quê? Quando Gabriel fala do nome de Jesus, ele está falando de um nome de identificação. Diga comigo, um nome de identificação. Como o crente pentecostal mais forte agora, um nome de identificação. Então, quando Gabriel diz que ele seria chamado Jesus, Gabriel está dizendo que ele iria nascer como Jesus, ele iria crescer como Jesus, ele iria trabalhar como Jesus, ele iria pregar como Jesus, ele iria morrer como Jesus, ele iria ressuscitar como Jesus. Mas esse é um nome de identificação.
Enquanto Gabriel fala do nome no nascimento de Jesus, Paulo diz que Jesus receberia um nome sobre todo nome após a sua morte e ressurreição. No caso de Paulo, ele não está falando de um nome de identificação. No caso de Paulo, ele está falando de um título que não veio de mão beijada. Paulo está falando de um título que não veio de mão beijada. Paulo está falando de um título que Jesus precisou conquistar. Grande foi o preço que Jesus pagou na cruz para receber um nome sobre todo nome. Você está aqui comigo? Diga amém. Então o título que Jesus recebeu não veio de mão beijada. O título que Jesus recebeu não veio como uma herança. Alto foi o preço que Cristo pagou para receber um nome sobre todo nome. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos bem rapidamente nessa manhã. Eu prometo que eu não vou me alongar, eu vou ser rápido, porque eu tenho certeza que o irmão que está aí do seu lado vai pagar o seu almoço hoje. Meu Deus, senti a presença, irmão. Meu Deus. Por isso a minha proposta. Meu Deus. Aí, despertaram. Glória a Deus. Ouviu glória. Ouviu glória. Por isso a minha proposta é ser o mais rápido, prático possível e compartilhar com os irmãos algumas batalhas que Jesus precisou vencer para receber um nome sobre todo nome. A primeira batalha que Jesus venceu foi a si mesmo. Jesus precisou vencer a si mesmo para receber um nome sobre todo nome. Olha o que diz Filipenses capítulo 2:5, o texto que nós lemos no início, mas vamos olhar com detalhe algumas coisas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí olha o resultado no verso 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então perceba que quando o projeto da salvação estava em pauta, Deus Pai olhou para o Deus Filho e disse: filho, sim, você vai ter que descer para consumar o projeto da salvação. Ok, eu vou, mas você vai precisar abrir mão dos seus direitos. Para consumar o projeto da salvação, da redenção, você vai ter que abrir mão da sua glória. Tá bom, Pai, eu vou. Lá na terra não vai ter um berço de ouro te esperando. Lá na terra vai ter uma manjedoura te esperando. Lá na terra, o seu nome não vai estar nos jornais. A sua família não vai estar na capa da Forbes. Você vai ter que sofrer. Para você descer, filho, você vai ter que se esvaziar. E a palavra esvaziar aqui significa literalmente tirar algo de um recipiente até que fique completamente vazio. Esvaziar significa derramar algo até que não fique uma única gota. Jesus teve a capacidade de se esvaziar para que você fosse cheio. Olha para o irmão que está do seu lado. Eu não faço isso, mas olha para o irmão que está do seu lado e diz: Jesus se esvaziou para que você fosse cheio. Ele se esvaziou para te encher. Ele se esvaziou para te encher. Ele se esvaziou para te encher. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos passando por um momento de crise, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, nós falamos assim: ninguém me entende, ninguém entende a minha dor, ninguém sabe aquilo que eu estou passando, ninguém me entende. Mas deixa eu dizer algo para você: Jesus te entende. Porque quando ele foi descer, Deus disse: você vai sentir fome como eles sentem.
Você vai sentir sede como eles sentem. Você vai sentir cansaço como eles sentem. Então Jesus, ele sabe o que passa dentro do seu coração. Jesus, ele sabe o que passa dentro da sua alma, porque ele sentiu o que você sente. Ele sentiu a sua angústia, ele sentiu a sua dor, porque ele se esvaziou da sua glória. Ele não veio como 100% Deus somente, ele veio como 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele tinha poder para curar, mas como homem, quando ele está cansado, ele senta na beira de um poço de Samaria. Como Deus, ele ressuscita a filha de Lázaro, mas como homem, irmãos, ele chora quando ele recebe a notícia que Lázaro morreu. Ele foi 100% Deus e ele foi 100% homem. Jesus disse: Pai, eu vou. Deus falou: filho, você vai ter que se esvaziar, abrir mão da sua glória, do seu direito, de tudo. Ele disse: tá bom, eu vou, eu desço. Para consumar o projeto da salvação, filho, você vai ter que morrer numa cruz. A sua morte será ultrajante, a sua morte será vergonhosa, a sua morte será sofrida. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu vou. Por amor àqueles que estarão na Bereana Itaquá, domingo, dia 13 de abril, eu desço. Por amor àqueles que estarão na Bereana Itaquá, domingo de manhã, dia 13 de abril, eu abro mão da minha glória, eu abro mão do meu poder, eu abro mão do meu trono e eu desço. Por amor a você, ele desceu. Por amor a você, ele desceu. Jesus olhou lá de cima e disse: por amor ao Elson eu desço, por amor ao Cláudio eu desço, por amor a Verônica eu desço, por amor ao Jefferson eu desço, por amor ao Wellington eu desço, por amor ao Thales eu desço, por amor a Bereana Itaquá, eu vou deixar de ser Deus aqui em cima, para ser servo lá embaixo. Por amor a Bereana Itaquá, eu vou deixar o meu trono de glória, eu vou deixar a minha majestade para encarnar em humanidade, eu vou deixar o meu corpo glorioso, forte, para encarnar num corpo fraco, frágil. Por amor a você ele desceu, por amor a você ele desceu, por amor a você ele desceu. Escute isso, irmãos, um verdadeiro vencedor não é aquele que vence gigantes. Um verdadeiro vencedor não é aquele que vence muitas guerras. O verdadeiro vencedor é aquele que consegue vencer a si mesmo todos os dias. De vez em quando, irmãos, eu preciso olhar no espelho e dizer: Tom, você não é a última bolacha do pacote. De vez em quando eu preciso olhar no espelho e dizer: Tom, você não é a última Coca-Cola do deserto. De vez em quando nós precisamos de um choque de realidade, de que o maior guerreiro, de que o maior vencedor é aquele que consegue vencer o só eu sei, é aquele que consegue vencer o só eu posso, é aquele que consegue vencer o só eu tenho, é aquele que consegue vencer a prepotência, é aquele que consegue vencer a arrogância. Essa foi uma das maiores vitórias de Jesus. Jesus, sim, transforma essas pedras em pães. Não posso. Eu até tenho poder para transformar pedras em pães, mas não é a vontade de Deus. Jesus não transformou pedras em pães para fazer a vontade de Satanás, mas ele transformou água em vinho para fazer a vontade do Pai. Vou falar para esse lado aqui. Jesus não transformou pedras em pães para fazer a vontade de Satanás, mas ele transformou água em vinho para fazer a vontade do Pai. Jesus pula daí para baixo, porque está escrito:
dará ordens aos anjos ao teu respeito. Imagina o teu Instagram amanhã, Jesus. Seu Instagram vai bombar. Se abre uma live e diz: pessoal, galera, presta atenção, eu vou pular daqui para baixo e vocês vão ver o que vai acontecer, porque eu sou filho de Deus. Aí sabe o que Jesus disse? Eu não vou, porque está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. O nosso inimigo, irmãos, Satanás, o diabo, ele estava em cima, rodeado de glória, rodeado de esplendor, rodeado de majestade. Ele contemplava a santidade de Deus, ele estava em cima. Mas aí Isaías 14:13 vai dizer que ele colocou no seu coração: subirei, e acima do trono de Deus estabelecerei o meu trono. Aí o sistema de segurança do céu não identifica a ação do ladrão, identifica a intenção e diz: você está dizendo que vai subir, mas aqui você não sobe, e porque você quis subir, você vai descer. Aí Jesus, prepara o glória, irmão, carrega. Jesus, ele estava em cima, e ele decidiu fazer o caminho inverso. Ele disse: Pai, eu vou descer. E aí Deus disse: porque você vai descer, eu te exalto. Porque você vai descer, eu te elevo. Porque você vai descer, eu te engrandeço. Porque você decidiu se humilhar, porque você decidiu se esvaziar, eu te dou um nome que é sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Se você veio celebrar Ele, aplaude e glorifique esse nome que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Oh, eu sinto a presença desse Jesus aqui nesse lugar, meu irmão. Ele desceu e Ele está presente aqui nesse ambiente. Aleluia. Certa vez alguns discípulos chegaram em João Batista e falaram: João, sim, o ministério de Jesus está crescendo mais do que o seu. Jesus está com mais seguidores do que você. E João, você chegou primeiro. Eu vi você no deserto. Eu vi você batizando João. Foi você quem batizou ele. Como ele pode crescer mais do que você? Não pode isso, João. Você chegou primeiro. Sabe qual foi a resposta de João para os discípulos? Vocês me ajudam, irmão? Sim ou não? Eu canto muito mal, mas se vocês me ajudarem, a gente consegue fazer algo bonito para Jesus. Amém? Sabe qual foi a resposta de João para os discípulos? Aleluia. Feche seus olhos. Sabe qual foi a resposta de João para os discípulos? Aleluia. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça. Aleluia. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos e todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele apareça e eu me constranjo
resposta de João, irmãos? Sabe o que João disse para aqueles discípulos? Aleluia! João olhou para aqueles discípulos e disse assim: aleluia, Jesus. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Você pode declarar isso? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele cresça, aleluia, o único Senhor. Ele está aqui nessa manhã. Riandarabassore cantarabassori andarabás. Feche seus olhos por pelo menos alguns segundos. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Não se preocupe com a liturgia, apenas adore aquele que vive e reina para todo sempre. Jesus está aqui nessa manhã. Oriandarabassore cantarabassori andarabás. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de... Aleluia! Você consegue imaginar? Você consegue imaginar o Senhor Todo-Poderoso? O Senhor Todo-Poderoso, aquele que era desde a eternidade, o Verbo encarnado. Você consegue imaginar Ele agora diante dos discípulos? Ele tem uma toalha na cintura, Ele tem uma bacia nas mãos e Ele está dizendo: vem Pedro, vem que eu quero lavar os seus pés. Vem Pedro, eu sei que você vai me trair, eu sei que você vai me negar no momento mais difícil da minha vida, mas Pedro, vem que eu quero te servir. Deixa eu lavar os seus pés. Você consegue imaginar, irmãos, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, aquele que estava com o Pai desde a eternidade, prostrado dizendo: vem Judas, vem Judas, eu sei que você vai me vender, eu sei que você vai me trair, mas deixa eu lavar os seus pés, deixa eu te servir, Judas. Oriandarabassore cantarabassori andarabás. Riandarabassore cantarabassori andarabassori andarabás. Oriandarabassore cantarabás. Jesus está nos deixando uma mensagem nessa manhã. O caminho da exaltação não é subindo, o caminho da exaltação é descendo, é descendo, é descendo, é descendo. Eu vou ficar nessa parte aqui até você celebrar. O caminho da exaltação não é subindo, o caminho da exaltação é descendo, descendo, descendo. E quanto mais você desce, mais Ele te exalta. Quanto mais você desce, mais o nome dEle é glorificado na
a sua vida. Por amor a você, Ele desceu. Por amor a você, Ele desceu. Por amor a você, Ele desceu. Eu sinto Jesus aqui nesse lugar de uma maneira sobrenatural, irmãos. Eu sinto Jesus aqui nesse lugar de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode cair o varãozinho. Deixa fluir, Jesus está aqui, amém? Irmãos, primeira batalha que Jesus venceu. Jesus venceu a si mesmo. Segunda batalha, Jesus venceu o pecado. O seu Jesus, o meu Jesus venceu o pecado. Jesus falou com ladrões, mas nunca roubou. Jesus falou com o pai da mentira, mas nunca mentiu. E dizem por aí que a mentira faz o nariz crescer, né? Só que não. A mentira faz perder a confiança. E depois da primeira mentira, toda a verdade vira dúvida. Glória foi embora agora. Jesus falou com os hipócritas, mas nunca praticou a hipocrisia. Jesus falou com prostitutas, mas nunca se prostituiu. O seu Jesus, irmãos, não é o Jesus do filme da Última Tentação de Cristo. O seu Jesus, o meu Jesus, não é o Jesus do filme do Mel Gibson. O seu Jesus não é o Jesus do livro Código da Vinci, que diz que ele teve um caso com Maria Madalena e deixou filhos. O seu Jesus e o meu Jesus, eu vou falar quem ele é. Eu vou falar quem é o Jesus dessa igreja. O seu Jesus desceu do céu, santo. O seu Jesus foi para o útero de Maria, santo. O seu Jesus nasceu, santo. O seu Jesus cresceu, santo. O seu Jesus pregou, santo. O seu Jesus operou milagres, santo. O seu Jesus morreu numa cruz, santo. O seu Jesus ressuscitou, santo. O seu Jesus subiu aos céus, santo. E o seu Jesus vai voltar, santo, santo, santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Será que você pode levantar as suas mãos e declarar isso? Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo. Aleluia. Escute isso, irmãos. Se você procurar falhas em mim, você vai achar um monte. Tem uma lista. Se você procurar falhas na membresia dessa igreja, você também vai encontrar. Se você procurar falha nos pastores desse corpo, você também vai encontrar. Agora eu desafio um homem e uma mulher olhar para Jesus, e encontrar uma falha nele, e encontrar um pecado nele. Não tem, irmãos, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Aleluia, aleluia, Jesus. Meu Deus, a presença de Deus está palpável aqui nesse lugar, irmãos. Aleluia. Primeira batalha que Jesus venceu a si mesmo. Segunda batalha, Jesus venceu o pecado. Terceira, Jesus venceu o diabo. Jesus
venceu o diabo. Tem gente que acha que o time de Deus está jogando contra o time do diabo, e o time de Deus só ganha no segundo tempo da prorrogação com um pênalti roubado. É aquela agonia, tipo quem torce pro Corinthians. Aí fica lá, não, vai time de Deus, agora vai fazer um gol, não, o diabo vai vencer, o diabo vai ganhar. Aí o juiz olha e fala assim, vou ter que arrumar um pênalti aqui, porque esse time de Deus aí tá muito ruim. Tá parecendo o time lá da Bereana Itaquá quando vai jogar os campeonatos. Tem que dar uma ajudinha aqui, não tem como. Irmãos, Jesus venceu a si mesmo. Jesus venceu o pecado. E Jesus venceu o diabo. Não é que Jesus vai vencer o diabo. Jesus já venceu o diabo. Não é que o inferno será derrotado. Não. O inferno já está derrotado. Guarde isso no seu coração. Desde Adão, irmãos, até Jesus, não havia um nome poderoso que fizesse o inferno bater em retirada. Aí os demônios se manifestavam. A Bíblia diz só uma coisa, um detalhe no Antigo Testamento, que quando Saul ficava endemoniado, Davi dedilhava a harpa e Saul era aliviado. Mas você não vai ver um nome poderoso para fazer o inferno correr. Talvez quando uma pessoa ficava possessa, alguém se levantava e dizia, sai em nome de Adão. Não sai. Sai em nome de Noé, aquele que construiu a arca. Também não sai. Sai em nome de Abraão, o pai da fé. Também não sai. Sai em nome de Isaías, o profeta messiânico. Também não sai. Sai em nome de Elias, aquele homem que orou e fogo caiu do céu. Que cara poderoso, hein? Também não sai. Sai em nome de Joel, aquele que profetizou que o avivamento viria. Nossa, que cara gente boa, hein? Também não sai. Aí Jesus nasceu. E eu sinto Ele aqui nessa manhã. Aí Jesus cresceu. Aí Jesus começou o seu ministério. E aí em Lucas capítulo 10 versículo 17, Ele pega 70 discípulos e envia de 2 em 2 para pregar a palavra. Aí eu imagino, irmão, você pode imaginar junto comigo, sem forçar o texto, mas somente imaginar, como é que foi essa cena? Os discípulos chegando para pregar, para falar sobre Jesus. Eu imagino o demônio olhando e falando assim, lá vem esses caras de novo. E pode falar em nome de Adão, conheço, não saio. Pode falar em nome de Abraão, conheço, também não saio. Pode falar em nome de Moisés, o homem que viu a sarça ardente, que viu tantos milagres, também não saio. Pode falar em nome de Malaquias, também não saio. Pode falar o nome de todos os profetas. A gente já está nesse ramo aqui, há séculos. A gente já está nesse ramo aqui, faz tempo. E ninguém consegue arrancar a gente daqui. Aí eu imagino os discípulos olhando e dizendo assim, sabe de nada, inocente. Eu tenho um negócio novo aqui para vocês. Aí os discípulos olharam e falaram assim, sai em nome de Jesus. Eu imagino o demônio sênior, o diabo chefe, olhando e falando assim, galera, vamos vazar. Arruma a mala e vamos vazar porque deu ruim. Aí o demônio júnior, o demônio estagiário, chegou e falou, chefe, mas como assim? A gente está nessa profissão faz anos, a gente está nessa profissão há séculos. Pois é, arruma a mala e vaza. Mas por quê? O que é que tem nesse Jesus que não tem Adão? O que é que tem nesse Jesus que não tem Elias? O que é que tem nesse Jesus que não tem Isaías? O que é que tem nesse Jesus que não tem Jeremias? O que é que tem nesse Jesus que não tem Ezequiel? Esse nome é poderoso demais. Não,
mas como assim? A gente está aqui faz tempo. Juvenil, eu já falei, arruma a mala, porque esse nome é poderoso. Ele é o nome sobre todo nome. Eu vou falar o nome dele agora, e eu quero que você sinta o peso desse nome: Jesus, 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 Jesus. Esse nome é poderoso, irmãos. Feche seus olhos por pelo menos alguns segundos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Porque quem está aqui nessa manhã é maior do que Abraão. Quem está aqui nessa manhã é maior do que Noé. Quem está aqui nessa manhã é maior do que Elias. Quem está aqui nessa manhã é Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. No nome dele as enfermidades são curadas. No nome dele as pessoas são libertas. No nome dele a transformação. Jesus, 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 Jesus. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Aleluia, aleluia. Oriandarabassore, cantarabassore, andarabas. Oriandarabassore, cantarabassore, andarabas. Aleluia. Escute isso. Quando Abraão estava subindo no Monte Moriá para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que naquele dia um cordeiro não foi sacrificado, porque quem aparece preso nos arbustos foi um carneiro. E aí passaram séculos e séculos, anos, até chegar em João Batista. Certo dia João Batista está pregando no deserto, e aí vem vindo Jesus. Quando Jesus vem se aproximando, João Batista responde a pergunta de Isaac lá do Moriá, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o sacrifício de cordeiro não servia ou não era suficiente para tirar pecado de ninguém. No Antigo Testamento, o sacrifício de cordeiro era apenas para cobrir o pecado. Só que João não diz: eis o Cordeiro de Deus que cobre pecado. Ele não cobre, ele tira, porque ele é o Cordeiro verdadeiro, ele é o Cordeiro pascual, ele é o único que morreu para perdoar os nossos pecados. Ele é aquele que se colocou na frente da ira de Deus e disse: pode me ferir, pode me matar, porque eu quero dar vida eterna para os meus filhos. Aleluia. Então Jesus, ele venceu a si mesmo. Jesus, ele venceu o pecado. Jesus, ele venceu o diabo. Ele venceu o inferno. E o último, para a gente encerrar, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Olha o que o texto diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Segura aí, ó, 1
2 Coríntios 15:19, olha o que diz: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque assim como a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte. Se você pode, celebre Ele aí no seu lugar, meu irmão. Jesus venceu a morte. Aleluia. Irmãos, uma pergunta: alguém aqui já viu em algum lugar uma placa, um adesivo ou num para-choque de caminhão escrito assim: Maomé te ama? Alguém já viu? Alguém já falou para você estava andando na rua tranquilo, a pessoa abaixou o vidro e disse assim: olha, Siddhartha Gautama, o Buda, te ama? Já aconteceu isso com alguém aqui? Alguém já viu algum adesivo escrito Buda te ama? Buda ama você? E Allan Kardec? Alguém já viu? Alguém, uma placa dizendo Allan Kardec te ama? Alguém já viu? Por quê? Porque quem está morto não ama ninguém. Mas a mensagem mais poderosa do Evangelho é que você pode olhar para o rosto de alguém nessa manhã e dizer: Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Oriandarabassore cantarabassore andarabas, Oriandarabassore cantarabassore andarabasore andarabas, Ribi cantarabassore andarabassore cantarabassore andarabas. Oh, aleluia! Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa nova. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas aí talvez alguém diga: irmão, como é que você sabe que ele está vivo? Então, eu falei com ele nessa manhã. Marcos capítulo 16, irmão, está flutuando um versículo na minha cabeça aqui agora, está nem no esboço. Marcos capítulo 16, a Bíblia diz que algumas mulheres acordaram de manhã bem cedo, elas compraram especiarias, e elas estão indo em direção ao sepulcro de Jesus. No meio do caminho, elas vão discutindo uma com a outra, porque além de estarem sem esperança, desoladas por causa da morte de Jesus, elas estavam preocupadas por causa de uma grande pedra que estava na porta do túmulo. E aí elas estão caminhando e dizendo umas para as outras: olha, o que é que a gente vai fazer com aquela pedra? É muito grande, não tem como ser removida. Só que aí a Bíblia diz, Marcos 16:4, que quando elas chegam no sepulcro, elas erguem os olhos e elas percebem que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Levanta suas mãos. Você não precisa ter medo do seu futuro, porque as pedras que te preocupam no futuro já estão sendo removidas nessa manhã. Não tema o seu futuro, não tema porque a pedra parece grande e te preocupa. Essa pedra não vai atrapalhar o seu futuro, ela já está sendo removida nessa manhã. Se você crê, pega essa palavra. Aleluia, aleluia, Jesus. Mas a questão mais relevante, irmãos, não era a pedra. A questão mais importante não era a pedra. Quando essas mulheres chegam até o sepulcro de Jesus, eu imagino o anjo olhando para elas e dizendo: o que vocês vieram buscar aqui? E eu imagino elas dizendo: então, a gente veio ungir o corpo de Jesus, aquele da cruz do meio. Ele está com um furo nos lados,
ele está com furo nas mãos, ele está com furo nos pés, a sua cabeça deve estar toda ferida por causa da coroa de espinhos, ele está todo desfigurado. Aí o anjo olhou e disse: então, esse Jesus que vocês estão procurando aí é o da sexta-feira, mas hoje já é domingo de manhã. Não, fala direito para mim, quem vocês vieram procurar? Então é o Cristo da cruz do meio. Ele está todo furado dos lados por causa das lanças, ele tem furo nas mãos e nos pés por causa dos pregos, a sua cabeça está toda dilacerada por causa da coroa de espinhos, ele levou 40 chibatadas menos uma, ele está todo desfigurado. Então, esse Jesus é um morto, mas por que procura entre os mortos? Aquele que vive está, ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aleluia. Elas olharam e disseram, os anjos olharam e disseram assim: olha, vocês estão procurando o homem certo no dia errado. Nós não servimos um Jesus que esteve vivo e agora está morto. Nós servimos um Jesus que esteve morto, mas agora está vivo. Eu não sei o seu Jesus, mas o meu Jesus ressuscitou. O meu Jesus está vivo. Ele não está mais pregado numa cruz, ele não está mais numa sepultura, ele não está mais no túmulo, ele está à destra de Deus Pai. Ele está vivo para todo sempre, ele está vivo para todo sempre. Só você que veio adorar o Jesus que vive e reina, levanta suas mãos bem alto, aplauda e glorifique, exalte o nome de Jesus. Se o ministério de louvor completo quiser subir aqui para parecer que está acabando, irmãos. Aleluia, a presença de Deus é real, mas eu preciso encerrar. Irmão, talvez você entrou aqui nessa manhã preocupado com a crise que está acontecendo no seu casamento. Talvez você entrou aqui nessa manhã preocupado com a saída dessa depressão que tanto te assola. Talvez você entrou aqui nessa manhã preocupado com essa ansiedade que tira o seu sono, que tira a sua paz. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã para pregar sobre um Jesus que vive, para pregar sobre um Jesus que vive. Ele está vivo, assentado acima de todas as coisas. Todo o poder nos céus, todo o poder na terra e debaixo da terra foi dado a Ele, e nada é impossível ao Jesus que você crê. Fique de pé no seu lugar nesse momento. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos, irmãos, desfrute dessa presença. Jesus está aqui nesse lugar. Coloque a mão no seu coração. Nesse momento eu queria que você trouxesse à sua memória algo que parece impossível na sua vida. Traga aí na sua memória aquela situação, aquele problema, aquele sonho, talvez uma enfermidade, talvez um sonho que você ainda não conquistou. Traga aí na sua memória nesse momento aquilo que parece que na lógica humana não tem como, aquilo que parece que na lógica humana é impossível. Traga a memória aí nesse momento. Agora imagina essa situação dentro de um sepulcro. Imagina uma pedra diante desse sepulcro. É tão difícil, irmãos. Parece que não tem mais jeito. Parece que é impossível. Mas a pedra foi removida. A cova ficou vazia. O túmulo ficou vazio. E Ele vive e reina para todo sempre. Se nem a morte, irmãos, escuta isso. Se nem a morte pôde detê-lo,
Você acha mesmo que Ele não tem poder para realizar essa situação? Você acha mesmo que Ele não tem poder para realizar um milagre na sua vida? Você acha mesmo que Ele não tem poder para curar você dessa enfermidade, para curar você dessa depressão, para realizar um milagre na sua vida? Jesus tem poder, Ele vive e reina e está aqui nessa manhã. Eu vou ler um último versículo e eu passo para o ministério de louvor. João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê nisso, aplauda Jesus. Vamos adorar o nome dEle.